Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Laís do canal Mundo das Uvas e hoje eu gostaria de falar para você um pouco sobre a produção ou a propagação de mudas através de semente. Pois bem, essa pergunta ou esse questionamento eu achei uma comunidade do Facebook no Brasil. Atualmente eu venho seguindo várias comunidades sobre a produção de videira a nível comercial, né, de produtores, hobby e também os intermediários, que são pessoas que não são produtores em larga escala, mas também eles não são pessoas que produzem videiras por hobby, tá? É o seguinte, as pessoas estavam questionando bastante sobre, eu devo ou não produzir videiras através de semente, e uma outra pessoa falou assim, olha, eu achei uma planta lá no meu quintal, e essa videira vai produzir essa videira vai produzir qual tipo de variedade? Que variedade é essa? Não se sabe, né? Pois bem, tradicionalmente a videira ela é propagada através de ramos, né? Que são os chamados clones. Por quê? Existe uma explicação para isso, né? Não é simplesmente, eu acho que tem que ser o ramo. Não, existe uma explicação para que isso venha sendo realizado por muitos anos. Só que a videira ela também pode ser propagada através de sementes ou através de partes da planta. A folha, que são através de tissue culture, ou cultura de tecido, né? Pode ser um pedacinho do meristema. Inclusive, no ano retrasado, eu fiz um trabalho que era desenvolver algumas plantas através de partes da folha. Deu um trabalho danado, mas a gente conseguiu resgatar algumas plantas, né, e ter algumas plantas. Então, a cultura de tecido, ele é muito utilizado em termos de pesquisa e também muito utilizado para produção de mudas livres de vírus, né? Inclusive é uma demanda em algumas regiões a produção de mudas livres de vírus, e a cultura de tecido permite isso, tá? Mas, de forma geral, a videira é propagada através do clones, através de ramos. Ok, mas por quê? Porque quando você retira um ramo, você está retirando toda a parte genética de uma planta e você está carregando aquela parte genética com você. Eu me lembro que há muitos anos atrás, não muitos anos atrás, né? Tipo 5 anos atrás, 6 anos atrás, digamos assim, quando eu trabalhava lá no campo experimental, uma das coisas que a gente tinha mais cuidado era a questão de visitação, porque se uma pessoa, né, ilegalmente retirasse uma gema, você não precisa retirar 15 gemas, se você retirar uma gema e aquela gema sobreviver, você está retirando com você 15 anos de pesquisa, 20 anos de pesquisa. E não tem outra alternativa. Você vai propagar todo o material genético, toda a característica daquela planta que você viu naquele campo, você vai ter. Então tá. Então, se tinha muito cuidado com isso. E não era só no Brasil. Eu lembro quando eu visitei alguns campos experimentais na África do Sul, na Espanha. Inclusive aqui também. Se tem muito medo de alguém pegar o material genético, né, ou um ramo das cultivares que estão em testes, tá? Então é o seguinte, isso de forma prática, né, para quem é novo no assunto. Se você for lá na casa do seu amigo lá, né, do seu amigo Chiquinho, aí seu amigo Chiquinho tem uma uva assim maravilhosa, espetacular, um cacho assim perfeito. Aí você fala pro seu amigo Chiquinho, ô Chiquinho, eu posso levar esse ramo aqui? Você vai pegar aquele ramo lá do Chiquinho, você vai produzir na sua casa e você vai ter a mesma probabilidade de produzir cachos ou com as mesmas características, com a mesma qualidade. Depende, né? Existem outras coisas que interferem nesse meio tempo, mas de forma genérica, sim, você vai produzir as mesmas qualidades que você viu lá no Chiquinho, certo? Pois bem, aí você foi lá na casa do seu outro amigo e você viu uma outra planta. Aí essa outra planta lá na casa do seu amigo, que eu não, sei lá, seu amigo X, aí o que acontece?
Você viu aquela planta, você gostou muito daquela fruta. A fruta era uma uva com semente, né? Uma uva muito grande. Deixa eu ver uma uva com semente assim muito desejada. Ah, uma Sweet Jubilee. Você viu lá a Sweet Jubilee maravilhosa lá no Povo. E você fala assim, ô meu amigo, eu posso levar aqui umas frutas? E você pensando, eu vou levar essa fruta aqui, vou chegar em casa e eu vou fazer muda com essa semente. Meu amigo, você não vai ter plantas igual a Sweet Jubilee que você viu lá no seu amigo. Porque diferente diferente de quando você pega um ramo, quando você pega uma semente, você não está carregando as características genéticas idênticas da planta que você retirou. Não é assim. A uva é diferente. Algumas culturas, por exemplo, na soja, quando você retira uma semente, você está retirando o mesmo material genético, né? Você está carregando aquele material e você pode produzir aquela semente e você vai ter plantas com as características semelhantes da planta que você retirou. Ao longo dos anos, né, por outros fatores genéticos, a palavra correta não é potencialidade. Essas características vão reduzindo e vão se perdendo ao longo dos anos. Existe um fator genético que explica tudo isso, né? Eu teria que fazer um outro vídeo, mas não faz necessário, que é complexo e ninguém quer saber disso. Pois bem, mas no caso da uva não é assim. Quando você retira a semente, você está retirando semente que ela pode ter sido formada através do grão de pólen de plantas diferentes, que é o que a gente chama de polinização cruzada, ou seja, o vento, o pássaro não, pássaro é muito grande, mas assim, a abelha, o pássaro polinizando a uva, essa é nova. Não, o pássaro não poliniza a uva, não. Então, mas o vento, as abelhas. Então, você tá trazendo uma característica que você não sabe de onde veio. Outra coisa é o seguinte, a flor da videira, ela é uma flor perfeita, que a gente chama de flor hermafrodita. A flor hermafrodita, ela tem a parte masculina e a parte feminina numa mesma florzinha. Então, se você pegar, você pode fazer isso aí na sua casa só como para testar o que eu tô te falando, e você vai ver que é verdade. Se você pegar um saquinho, quando você viu a primeira flor, você cobriu a sua flor. Tem que ser uva com semente. Você cobriu, né, a inflorescência, né? Na verdade é isso. Você cobriu a inflorescência, ou o cacho, né, que é o cacho lá. Com um saquinho, aquele saquinho de pão, ela vai produzir sementes, né? Ela vai fecundar. Na maioria dos casos, exceto que ela fosse, como é que fala? Ela não for compatível com ela mesma. Mas exceto isso, ela vai produzir semente. Só que essa semente, ela pode produzir plantas que não serão elas não serão idênticas à planta mãe. E se você continuar fazendo esse mesmo processo ao longo dos anos, a gente tem um processo chamado de inbreeding depression, ou que é a questão de consanguinidade, né? Não fala, você não pode namorar seu primo? É a mesma coisa na uva. Na uva, não, se você fazer isso por muito tempo, você vai ter problemas de defeitos na planta. A planta pode ser torta, ela pode apresentar deficiências excessivas por alguns nutrientes, ou ela pode crescer por um tempo e depois morrer. E isso não é ideal, tá? Mas nas primeiras gerações, tipo assim, uma vez, você pode fazer. Mas se você continuar fazendo, né? Se você continuar selfing, que é você continuar colocando um saquinho e vendo o que vai acontecer com a mesma planta, isso aí não é bom. Ela pode ter muito problema. Pois bem, voltando lá à questão da semente. Eu queria muito uma uva que horror, né? Só que como eu vi essas perguntas sobre a uva com semente e como produzir mudas de videira através da semente, eu resolvi comprar umas sementes aqui, né? Eu comprei essa semente veio aqui de um estado vizinho chamado Indianápolis, e o cara me vendeu 10 sementes paguei, acho que foi $7,99, tá? Com todos os impostos, e para chegar na minha casa eu paguei $15. Então aqui, essa aqui é uma semente da uva Kyoho. Se eu plantar isso aqui, eu vou ter a mesma Kyoho que ele tem? Não, eu não vou ter, porque a videira, ela não vai se propagar
a semente não vai trazer as mesmas características da planta-mãe quando você trabalha com sementes, tá? Outra coisa, as sementes de videira, ela também tem um processo de dormência, né? E para quebrar essa dormência, você tem que fazer um tratamento, que esse tratamento é chamado de estratificação. No caso da videira, essa quebra de dormência ela é feita através da temperatura. Então, o que você tem que fazer é colocar essas sementinhas aqui na geladeira por 3 meses. Se eu fizer isso, eu sei que ela vai produzir mudas. Mas não são mudas, não são mudas idênticas à planta-mãe. Além disso, as mudas produzidas através de semente, ela tem um período juvenil longo. E o que é esse período juvenil? Esse período juvenil é o que a gente chama de... Não, é como você é o seguinte, você é um bebê, uma criança, um adolescente, até você virar um adulto. Então, esse período juvenil é a parte que a planta não vai produzir fruto. Então, no geral, mudas produzidas através de sementes, ela demora de 4 a 5 anos para produzir o primeiro fruto. Diferentes das mudas produzidas com clones, né? Com ramos da planta. Elas podem produzir muito mais cedo, em algumas regiões do país, elas podem produzir com 6 meses. 6 meses não, né? Por favor. 11 meses, né? Então, elas podem produzir com 11 meses. Em outras regiões, podem chegar a 1 a 2 anos, mas nunca é tão demorado como as uvas, as videiras produzidas através da semente. Então, a semente da uva ela é muito utilizada em programas de melhoramento genético de uvas, né? Porque eles vão lá, fazem os cruzamentos e aí utilizam essas sementes para ver os filhos daqueles cruzamentos, tá? Por que é um processo demorado? Porque para você escolher ou para você achar uma planta com as características ideais dos pais, você tem que ter um número muito grande de indivíduos. Então, geralmente, você tem uma população com 100, 200. Por exemplo, a gente tem uma população aqui que tem 1000 plantas. Para você escolher apenas alguns. Então, por isso que a produção de mudas através da semente é muito utilizado em programa de melhoramento genético e não por produção comercial ou para produção de muda a nível de produtor. Se você é um curioso ou se você quer iniciar um programa de melhoramento particular, né, na sua casa, aqui nos Estados Unidos é muito comum as pessoas utilizarem cruzarem suas próprias, não muito comum, né? Mas existe muita gente que faz, eles mesmos cruzam suas próprias variedades. Inclusive na Califórnia, alguns produtores, eles produzem sua própria variedade e eles patentiam essas próprias variedades e eles têm um poder legal de produzir aquela variedade. Alguns produtores também, eles fazem uns processos eles chamam de freelance, né? Breeder freelance, é como se eles contratassem um melhorista só para realizar alguns trabalhos. Isso é super comum nas culturas de ciclo curto ou para vegetais. Não muito comum para videira. Na videira, geralmente, o próprio melhorista trabalha para aquela empresa por mais tempo. Mas é comum as fazendas próprias investirem no próprio melhorista e o próprio melhorista desenvolver variedades específicas para aquela fazenda. Eu lembro quando eu estava na Califórnia, eu visitei alguns produtores e alguns deles tinham suas próprias variedades. Pois bem, então se você deseja explorar o mundo das uvas, explorar a produção de cultivar, você pode utilizar a produção de mudas com semente. Inclusive, se você tiver dúvida, você pode me mandar um e-mail e eu vou te falar passo a passo no que você pode fazer. Ou, se você é produtor e você não quer nem saber de produzir, cultivar, você não tem interesse, então não perde tempo não. E mesmo que você não seja produtor, você seja uma pessoa que gosta de cultivar a videira em casa, não perde tempo com produção de mudas de semente, né? Demora muito, você não vai cultivar com a mesma característica. Então, o ideal é que você
faça a propagação dessa videira através da estaca ou através do ramo, tá bom? E esse ramo ele pode ser propagado de duas formas. Você pode utilizar a raiz nua, que é o ramo sem enxertia, né? Você pegou o ramo lá de uma planta e você botou no vaso ou botou no solo e a planta vai crescer. Ou você pode utilizar esse estaca ou esse ramo para você produzir mudas de enxertia. Que essa enxertia pode ser enxertia de campo ou enxertia de mesa. A enxertia de campo é quando você já tem um porta-enxerto, né? No campo, que é uma cultivar que ela é muito boa para as condições de solo, e você pega a sua estaca, o seu ramo, e você faz enxertia de campo, ou você pode fazer enxertia, que a gente chama enxertia de mesa, que pode ser feito dentro do seu viveiro, ou na sua casa, em qualquer lugar, tá bom? Eu acho que era tudo isso que eu tinha para falar para vocês. Eu fui aqui nas minhas anotações, eu já vi que eu já falei tudo. Se você gostou do vídeo, continua seguindo a gente, ou então manda para os seus amigos. Deixa ideias também, eu já tenho uma lista de perguntas e sugestões que eu quero falar, né? Algumas pessoas também deixam algumas anotações para mim e sugestões também no YouTube, no e-mail. E eu agradeço todos vocês pelas sugestões. E grande abraço, fique com Deus e sucesso para cada um de vocês, tá bom? Tchau!